No dia 22 de fevereiro de 1788, na cidade de Gdansk, Alemanha, nascia aquele que se tornaria um dos maiores e influentes filósofos do século XIX. Arthur Schopenhauer, frequentemente lembrado como filósofo do pessimismo, exerceu uma profunda influência sobre pensadores posteriores, incluindo nomes ainda mais amplamente reconhecidos, como Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Sejam muito bem-vindos a Podídicos. O meu nome é Adrian e eu convido vocês a me acompanharem nessa jornada pelo pensamento de um dos grandes nomes da filosofia moderna. A vontade é, em si, uma sede constante e incessante que não conhece saciedade permanente. Por mais que alcance os seus objetivos, logo surgem novos desejos, e a vida se transforma numa série contínua de esforços, que ora se frustram com o sofrimento, ora se cumprem apenas para dar lugar ao vazio e ao tédio. Assim, a existência oscila como um pêndulo, entre a dor e o tédio, sendo o prazer apenas uma pausa fugaz entre esses dois estados. Por isso, se a vida oferece mais prazer do que dor, então, no fim, toda existência seria desejável e procurada por si mesma, o que a experiência direta da vida humana desmente claramente. Nascido no seio de uma família abastada da Alemanha, Arthur Schopenhauer foi enviado ainda muito jovem por decisão de seu pai a uma comuna na região da Normandia, na França. Lá, com apenas 9 anos de idade, iniciou seus estudos formais e teve seu primeiro contato com a língua vernácula local. Em pouco tempo, demonstrou notável facilidade na aprendizagem, dominando o idioma francês com fluência. Arthur Schopenhauer dedicou seus estudos até o ano de 1803, revelando desde a adolescência uma clara aptidão intelectual e um apreço marcante pela vida acadêmica, mesmo tendo apenas 15 anos de idade. Em 1803, Schopenhauer partiu em uma viagem com sua família, com a expectativa de, futuramente, assumir os negócios comerciais de seu pai, uma função que exerceu até 1809, 4 anos após o falecimento paterno. Foi quando, com o apoio de sua mãe, decidiu retomar a trajetória acadêmica, que outrora lhe atraía. Agora, favorecido da herança de seu genitor, Arthur resolveu ampliar os seus conhecimentos linguísticos, aprendendo espanhol e italiano. Posteriormente, ingressou no curso de medicina na Universidade de Göttingen, mas logo migrou para a filosofia, motivado por uma profunda inquietação existencial. Segundo suas próprias palavras, a vida é um negócio desagradável. Resolvi passar a minha, refletindo sobre ela. Desde sempre, Schopenhauer demonstrava um amargor e um desapreço pela vida mundana. Tanto mais se tornava ranzinza à medida que mais aniversários comemorava. Em 1814, em virtude de decorrentes divergências de pensamento para com sua mãe, uma figura influente nos círculos literários da época, Arthur rompe em definitivo os laços com sua família. Poucos anos depois, em 1819, publicou aquela que viria a ser reconhecida nos dias de hoje como sua obra mais importante, O Mundo como Vontade de Representação. É triste apenas que no momento do seu lançamento não houve o reconhecimento devido. No ano seguinte, em 1820, conquistou o cargo de docente da Universidade de Berlim, um feito significativo, especialmente considerando que sua carreira acadêmica ainda não gozava de amplo reconhecimento. Contudo, sua entrada no corpo docente o colocou lado a lado com Georg Friedrich Hegel, então considerado o principal nome da filosofia alemã, e figura de prestígio entre os professores da instituição. Hegel, além de rival teórico de Schopenhauer, simbolizava tudo o que ele criticava na filosofia idealista. Por esse motivo, Schopenhauer deliberada e imprudentemente programou as suas aulas para o mesmo horário das do seu rival. O resultado foi desanimador. Enquanto Hegel atraía mais de 200 estudantes, apenas um pequeno grupo frequentava as aulas de Schopenhauer. Todo esse contexto contribuiu para aprofundar o seu desprezo pela filosofia acadêmica institucionalizada. Ao longo da década seguinte, Schopenhauer não apenas enfrentou a frustração pela falta de reconhecimento da sua obra, como também foi acometido por uma série de enfermidades, que o forçaram a se afastar do ambiente universitário. Tentou então seguir carreira como tradutor de prosa literária francesa e inglesa, mas infelizmente também não obteve grande êxito. Como se não fosse suficiente os reveses de sua vida profissional e pessoal,
Schopenhauer ainda enfrentou uma longa disputa judicial, iniciada em 1821 e concluída apenas 5 anos depois. A costureira, Caroline Louise Marguet, o processou, acusando-o de tê-la agredido fisicamente com empurrões e chutes após ela se recusar a deixar a antessala do seu apartamento. Ao fim do julgamento, Schopenhauer foi considerado culpado e condenado a pagar a Marguet uma pensão anual de cerca de 60 thalers pelo restante de sua vida. Após um período conturbado em sua trajetória intelectual, Schopenhauer publicou, em 1836, 5 anos após a morte de seu antigo rival Hegel, a obra Sobre Vontade na Natureza. Nesse trabalho, buscou demonstrar como os avanços recentes nas ciências naturais corroboravam com suas teorias anteriormente descritas. Nos anos seguintes, entre 1839 e 1843, produziu uma série de ensaios filosóficos e lançou a segunda edição de sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Um desses ensaios, submetido a um concurso acadêmico, foi inclusive agraciado com um prêmio concedido pela Academia Norueguesa de Ciências. Foi, finalmente, em 1851, que uma de suas obras lhe rendeu uma grande fama. O livro Parerga e Paralipomena, obras secundárias de observações tardias, serviu de objeto de estudo para uma resenha escrita pelo acadêmico inglês John Oxenford, intitulada Iconoclastia da Filosofia Alemã, que foi traduzida para o alemão. A resenha despertou o interesse dos leitores, e Schopenhauer se tornou famoso praticamente da noite para o dia. Schopenhauer passou o resto da sua vida deleitando-se com sua fama tardia e duramente conquistada, e morreu em 1860. Na esteira desses fatos, fica claro que o tal filósofo do pessimismo não era um exemplo de pessoa para se inspirar. Entretanto, suas colaborações para a filosofia são inegáveis. Uma de suas obras mais famosas foi Dialética Erística, a Arte de Estar Certo. Apesar de hoje ser amplamente conhecida, Arthur Schopenhauer não pôde desfrutar do mérito de tê-la escrito. Publicado de maneira póstuma, o livro teve sua tradução realizada para as mais diversas línguas, incluindo o português, com comentários do professor Olavo de Carvalho. A obra era, inicialmente, um compilado das anotações de Arthur sobre dialética e erística com base nos estudos pregressos de Aristóteles sobre o tema. É necessário também acreditar pela publicação desses textos o próprio Hegel. Apesar de seu rival, no âmbito das ideias, Hegel foi o combustível para que Arthur começasse a analisar os estratagemas usados pelos debatedores desonestos durante os colóquios dos mais diversos temas. O que se supõe é que Schopenhauer concebeu o que chamou de erística como uma arma contra Hegel, mas não tendo tido tempo de pô-la em condições de uso em vida do seu adversário, não viu utilidade em retomá-la depois da morte dele em 1831. E ao contemplar o seu trabalho, após algum tempo, sentiu natural desgosto ante a inutilidade do esforço deixado a meio. Também é levado em conta a hipótese de que, na verdade, todo o conteúdo apresentado neste livro deveria ser um dos muitos anexos que Schopenhauer redigiu para sua obra principal. Ele insinuou, mesmo que de maneira breve, inseri-la no segundo volume de O Mundo como Vontade e Representação. Mas não chegou a realizar essa intenção, pois, na ocasião, estava ocupada na redação do seu outro trabalho, Parerga e Paralipomena, Observações Laterais e Acréscimos. Nesse contexto, quaisquer reflexões que tenham ocorrido nesse sentido ficaram completamente escanteadas. De qualquer forma, as suas anotações serviram de base para a edição do livro que hoje seria considerada a maior obra contra a pseudo-argumentação já produzida. O livro, traduzido e comentado pelo professor Olavo, em que pese o seu título sugerir o contrário, é uma produção de afronta aos maus filósofos, pseudo-argumentadores e afins, que aponta não só quais são os tipos de estratégias argumentativas utilizados por eles, mas também como desmantelá-las. Já nos momentos finais do manual, Schopenhauer disseca as mais diversas estratégias que podem ser usadas nesses discursos falaciosos: ampliação indevida, argumento ad vericudiam, rótulo de uso, fuga do específico para geral, etc. Mas o que há de tão especial nessa obra? Em vários momentos da leitura, é possível sim notar o desprezo que o autor tinha para com os debatedores desonestos. No entanto, fica igualmente claro que a sua versão não se restringia a esses falsos oradores. Ela se estendia também àqueles que, de forma passiva e acrítica, lhes davam ouvidos. É plausível imaginar que, caso ele ainda vivesse no Brasil contemporâneo, ele estaria a maldizer os burocratas populistas, farsantes vendedores de cursos, patifes influenciadores digitais e os falsos líderes religiosos. Além disso,
Se estivesse entre nós nos dias atuais, Schopenhauer certamente não hesitaria em apontar com o mesmo rigor para a sociedade ignorante que vivemos. Uma sociedade que parece ter renunciado sem constrangimento à vontade de produzir ou consumir qualquer conteúdo que proporcione algum grau de instrução ou reflexão. Enquanto vídeos de danças, trends efêmeras e conteúdos curtos e vazios acumulam milhares de curtidas e visualizações, tudo aquilo que busca oferecer profundidade, pensamento crítico ou conhecimento verdadeiro morre antes mesmo de florescer. Sufocado pela indiferença generalizada, qualquer tipo de criador de conteúdo dissidente está condenado ao anonimato.